Hoje nós vamos falar sobre o testemunho, o versículo-chave. Vou pedir para o Danilo colocar ali no nosso telão. Está situado em Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A ideia central desse versículo nos diz que Deus nos chama para sermos as suas testemunhas, como outros também fizeram, propagando então, pregando esse evangelho do reino. As duas palavras-chave que foram marcadas ali, pregação e testemunho, ou pregado e testemunho, se você for cristão há bastante tempo, passou lá pelos anos 90, eu sei que tem muita gente que passou por lá, não adianta disfarçar, você entende que essas duas palavras acabam trazendo associação mental a dois momentos dos cultos lá dos anos 90, né, que era a pregação da palavra e testemunhos. Pregação, né, antigamente só falava pregação, hoje se diz ministração, preleção, exposição, palavra, cada igreja chama de uma forma. Mas antigamente era único, era pregação, é o pregador e a pregação. E testemunho era quando alguém vinha para contar alguma experiência, algo que recebeu do Senhor, para agradecer ao Senhor. Geralmente, culto de semana tinha isso, né? O pastor deixava a oportunidade livre e alguém vinha para testemunhar algo que recebeu do Senhor. E essas palavras acabam nos direcionando a esses significados. Mas hoje eu quero que você se desapegue desses significados de pregação sendo o pregador, isso que estou fazendo aqui agora, e testemunho aquilo que os irmãos fazem quando contam algo que receberam do Senhor. Porque essas palavras elas têm um significado mais abrangente do que esse. Tanto que o seu testemunho pessoal é a sua melhor pregação. Muitas pessoas talvez tenham a única Bíblia que elas leem na sua vida. Sem a sua vida com testemunho, a sua pregação é ineficaz. E sem uma pregação eficaz, você também não consegue ter testemunho nenhum. Porque o seu testemunho é baseado na pregação. Percebe que uma e outra estão totalmente interligadas entre elas. É necessário pregar e é necessário testemunhar. Amém? Vendo isso, vamos entender o significado dessas duas palavras. Pregado vem da palavra grega kerisson, ou querusso. Ela tem 111 ocorrências durante toda a Bíblia. E algumas variações de linguagem, mas todas elas baseadas no kerisson. Significa publicar, proclamar abertamente, de maneira pública, algo que foi feito. E ele é usado quando o anúncio do evangelho publicamente era realizado. Então, Paulo usava muito essa palavra, Pedro, João Batista e Jesus, os apóstolos, todos usavam essa expressão também. Já a palavra testemunho, que é a segunda grafada ali, ela vem do grego martyrion, que significa testemunha. Se você já pegou, martyrion tem a mesma base de mártir, de martírio. E ela tem 96 ocorrências na Bíblia, a grande maioria já no Novo Testamento. Num sentido legal ou histórico, o testemunho é aquela pessoa ou alguém, ou a palavra dela, que prova algo que aconteceu ou que ela vivenciou, né? A testemunha de um crime, por exemplo. Num sentido ético, são aqueles que, por o seu exemplo, provaram por força mesmo, por sua genuinidade na fé em Cristo, e entregaram sua própria vida, em alguns casos de maneira violenta. Nós vemos no livro de Atos vários apóstolos sendo martirizados pela pregação do Evangelho de Deus. Baseado nisso, o nosso tema da segunda ministração de hoje será o testemunho. No dicionário, testemunho é uma declaração feita por uma testemunha que estava presente ou viu algum acontecimento. Esse depoimento ele pode ser usado para comprovar a veracidade de alguma coisa, para comprovar algo. Pode ser de maneira oral, escrita, como for, mas é necessário que seja alguém que vivenciou aquilo, alguém que presenciou aquilo. Essa foto do fundo, ela demonstra, o pastor já disse na semana passada sobre isso, dois atletas de revezamento, entregando o bastão um ao outro. Esse bastão, um dos nomes técnicos dele é testemunho. A corrida de revezamento, os atletas se dividem e eles seguram o bastão, passam um para o outro. E se esse bastão cair, a equipe inteira é eliminada. Né? Não adianta simplesmente encostar no bastão, é necessário que o bastão seja entregue para a pessoa seguinte. A próxima pessoa tem que pegar esse testemunho e carregar até a linha de chegada dela.
Sabe, eu gosto muito de Olimpíada. Eu, de 4 em 4 anos, eu viro especialista em tudo quanto é arte aí. Tudo quanto é esporte que você imaginar. Né? No Olimpíada de Agosto, até surf. Eu virei especialista em surf. Puxa, mas sem vento, Medina não vai ganhar. Né? Puxa vida, mas tiraram o Cocari do regulamento, isso prejudica bastante a competitividade da prova. O Samuel ficava me olhando assim. O que é Cocari? De 4 em 4 anos, você perguntar qualquer esporte, eu sei falar a maioria deles. Estou me especializando agora em squash, que vai ser o próximo daqui a 4 anos, que vai entrar. E o atletismo, ele é o núcleo das Olimpíadas, porque ele começou lá ainda nos primórdios. Na época de Paulo, já existiam os Jogos Olímpicos, que na época eram dedicados ao Deus Olímpico e tudo mais. E Paulo, ele fazia muitas menções sobre o esporte nas cartas dele, porque era uma forma que ele tinha de se comunicar com as pessoas que seriam alcançadas, visto a popularidade do esporte naquela época. E ele usou esses termos esportivos em vários das suas epístolas. A questão do testemunho, algo que eu acho interessante quando você assiste uma prova. Não existe um ponto final em que eu paro aqui e daqui para frente o outro começa. Existe uma linha na pista, numa das várias linhas que existem lá, em que o corredor que está esperando começa a acelerar. E acelera para alcançar a velocidade que estava atrás. Nesse intervalo, cerca ali de 20 metros, parece muito, mas é muito pouco para quem está rápido, esse bastão é entregue. E o corredor que estava atrás, ele tem até um certo ponto para entregar esse bastão, porque ali encerra a parte dele. Mas o que mais me impressiona na questão do testemunho é que ambos, em algum momento, estão correndo na mesma velocidade. Ambos, em algum momento, estão pegando o testemunho, correndo juntos, em equipe, até que um pare e o outro continue e faça ali, então, o trecho dele. Nós temos carregado o nosso testemunho com esse afinco todo, aguardando a hora de passar para as próximas gerações que virão após a gente, ou o bastão simplesmente está sobrando na mão? Antes que você pense nessa pergunta, eu vou falar então sobre os 3 aspectos principais que nós vemos no texto dessa manhã, né? Não é noite, embora esteja escuro aqui dentro. O primeiro aspecto é o testemunho relaciona-se com a verdade em toda a Escritura. O testemunho está presente nos 10 mandamentos. Já começa lá ainda no Antigo Testamento. Nos 10 mandamentos, o 9º mandamento, inclusive, é um que diz: não dirás falso testemunho. Jesus deixou isso muito claro na conversa que ele teve com o jovem rico. Ele perguntou para ele: você conhece os mandamentos? Porque o rico perguntou: mestre, o que eu hei de fazer para conseguir a vida eterna, para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu para ele: você conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não mentirás, não adulterarás. Conheço. E esses mandamentos que Jesus se referiu eram aqueles do Antigo Testamento, das tábuas da lei, que estavam lá em Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho. Jesus confirmou esse mandamento. E esse contexto, dessa passagem, eles nos mostra algo interessante, que a verdade deveria ser confirmada. O testemunho tem que ser verídico. Não é possível que um testemunho seja falso. Sendo falso, ele denigra a lei do Senhor. Ele denigra aquilo que nos foi dito. E por um costume judeu, todo testemunho era dado por 2 ou 3 pessoas. O testemunho de um só, Deuteronômio 19:15 diz: uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 se estabelecerá o fato. E Paulo confirmou isso em 2 Coríntios 13. Essa é a 3ª vez que vou visitá-los. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Ou, em outras versões, será confirmada toda a palavra. A testemunha não é necessário que seja um só, mas que sejam pelo menos 2 ou 3. E é engraçado como a gente fala em testemunha, a gente associa com a questão da palavra, né, da honra. Hoje em dia, a sociedade ela mudou. Né? A palavra já não tem tanto mais poder. Antigamente, lá nos primórdios, se decidia tudo e se confirmava tudo no fio do bigode. Né? A expressão se usa até hoje. Mas antigamente era isso. O cartório não ganhava dinheiro, porque não tinha selo de autenticidade de registro na Funarpem. Bastava um fiozinho do bigode colocado na conta da quitanda que fosse. Ali a pessoa dizia:
esse bigode aqui não é só um monte de pelo, é minha honra. Se eu vou respeitar o meu bigode aqui, meu bigodão grosso, eu vou tirar um fio e colocar aqui porque a minha palavra vale. E valia. Valia. Hoje em dia, a palavra já não tem tanto mais importância. Nós vemos contratos que agora são registrados em cartório reconhecido firma, com selo digital e tudo, mas que não são pagos. Os índices de inadimplência estão crescendo. Entendo que em alguns casos a pessoa passou por alguma dificuldade, algum perrengue, amém. Mas existem contratos que a pessoa faz já com a intenção de não pagar. Não, vou fazer e se quiser tomar, toma, porque eu não vou pagar mesmo. A palavra já não tem mais tanto poder hoje. A honra já não é tão importante na nossa sociedade hoje em dia. Essa semana eu fui surpreendido com a notícia, lá no jornal interno da empresa, de uma senhora, moradora do Distrito Federal. Na semana do Natal, ela estava em férias com a família no Nordeste, viajando. Estava na casa de parentes. E, de repente, me liga um cidadão para ela, falando que passou um Pix de 4 mil para ela. Ela ficou assustada, desligou o telefone, ele ligando, até que ela resolveu atender e conversar com ele. Ele passou um Pix errado para a conta dela. E ela ficou apavorada, porque achando que era golpe e tudo. Mas ela disse para ele, olha, moço, eu não quero o seu dinheiro, eu não preciso do seu dinheiro, mas eu não estou em casa. Quando eu voltar, eu vou no banco e a gente devolve. Isso é palavra. Quando eu voltar, eu vou ao banco e devolvo. 25 dias depois, quase um mês depois, ela voltou para casa, ela foi no banco dela, procurou os funcionários, descobriu que não era golpe mesmo. O rapaz, ele mandou para o celular dele o Pix, mas ele errou o DDD. Ele era de Goiás, se eu não me engano, era do Centro-Oeste. E DDD, ele colocou 1 no lugar do 2 e caiu no celular dela, que era de Brasília. Pois ela foi, procurou, devolveram. Isso virou notícia. Realmente, a atitude dela foi louvável. Ela falou, não quero o que é seu, eu só quero o que eu recebo, e ela colocou isso ainda, eu recebo aquilo que Deus me dá. Amém. A atitude dela foi maravilhosa. Mas se você parar para pensar que isso chegou ao ponto de virar notícia, é porque já é algo que nos encanta e que nos assusta. Meu Deus, ela devolveu 4 mil reais. Eu não devolvia, não. Eu sei que você pensou isso, tá? Você está com a Santa Ceia na mão. Por favor, não pense isso. Mas é normal hoje em dia. A pessoa devolveu e fala, não, mandou errado porque quis. Se quiser, eu devolvo na justiça. Nós vemos casos assim. E essa senhora pegou os 4 mil, ficou parado na conta dela esse tempo todo, e ela foi lá e devolveu. E ela foge da curva. Porque a curva hoje, ela é dos tempos de Noé, que todo homem é mau desde a sua meninice. Nós vemos uma sociedade que está se dissolvendo na iniquidade, se dissolvendo nas práticas erradas. E, infelizmente, esse rumo que estamos tornando como sociedade é terrível. Nós estamos se acostumando com aquilo que é errado. A verdade, hoje em dia, já não é mais a verdade pura e simples, o evangelho mesmo. A verdade agora é aquilo que eu acho que é verdade. Entre em qualquer página do Instagram, de alguma rede social, e perceba centenas de anônimos discutindo entre si por assuntos que não mexem com a vida dele. Percebam quantas pessoas são vítimas de homicídios por conta de boatos de internet. Se acredita em tudo que fala na internet. Tempos atrás eu vi o João, um parente nosso, conversando com ele. Aí eu falei para a Mônica, deve estar pedindo ajuda no celular, né, para configurar alguma coisa. Cheguei perto do João e perguntei, João, o que ele queria? Aí ele mostrou um vídeo do nenenzinho brigando com um galo. Ele acreditou que um bebê de colo estava brigando com um galo. Aí essa pessoa, quando você fala para ele uma notícia séria, verídica, ela faz assim, será? A gente acredita em algo errado, mas quando a verdade vem, quando aquilo que é certo vem, nós não estamos acostumados com isso. Nós estamos acostumados com esse mundo da forma como ele está. O segundo aspecto que nós vemos nesse versículo, o testemunho ele é fundamental na construção do Novo Testamento. Nós podemos dizer que os evangelhos são as narrativas, ou seja, são o testemunho presencial
ou que foi relatado por outra pessoa, né? Os 4 evangelhos, nem todos conviveram pessoalmente com Jesus, de quem era Jesus e de todos os seus feitos por nós. As pregações dentro do livro de Atos, elas eram testemunhos de que Jesus era através das Escrituras, ou através de revelações, experiências pessoais de quem os escreveu. A palavra de Deus, ela é chamada de testemunho, assim como a Arca da Aliança. A Arca da Aliança também era chamada de Arca do Testemunho. Você vai encontrar isso em alguns versículos lá no livro de Êxodo. E as tábuas que estavam dentro dela, as tábuas da lei, também eram chamadas de tábuas do testemunho. Êxodo 31, versículo 7, no versículo 18 faz essa menção. Esse testemunho era formado por aquilo que estava dentro da arca. Na arca nós tínhamos 3 objetos, 4, aliás, né? As tábuas eram 2. As tábuas representavam a palavra do Senhor. A vara de Arão, aquela que floresceu, ela representava o poder do Senhor. E tinha um pote com o maná que estava no deserto, representando a provisão que vem do Senhor. E aquilo fazia testemunho contra o povo, porque aquele povo experimentou da palavra do Senhor, do poder do Senhor, da provisão do Senhor. E aquele é o testemunho. Isso é aquilo que o Senhor ofereceu para vocês, e o que vocês vão fazer com isso? Os homens testemunharam tudo isso no deserto, mas eles não foram fiéis a essa aliança que Deus constituiu com eles. Todo esse testemunho que Deus fez com eles, ele foi unilateral. Deus fez, mas o povo não correspondeu. Jeremias 31 até o 33 nos diz: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, eles negaram o meu testemunho. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa nova aliança profetizada por Jeremias nada mais é que o sangue de Jesus, quando ele disse, essa é a nova aliança feita no meu sangue. Jesus, naquele momento, ele não estava simplesmente entregando a sua vida, porque sim, ou pelos pecados, ele estava fazendo uma nova aliança, um novo testemunho, não apenas com símbolos materiais, o maná, a vara ou as pedras, mas sim com o próprio sangue dele, que foi derramado por mim e por você. Baseado nesse aspecto, nós também podemos dizer que morrer pelo que se crê é testemunhar. Como disse mais cedo, né, os líderes da igreja primitiva, eles foram mortos porque eles acreditavam na verdade do evangelho até a sua morte. E se fosse preciso, eles se entregavam à morte porque eles sabiam que aquilo era real, que aquilo era verdade, e eles iam até o final com tudo isso. A nossa vida, ela deve ser um testemunho de quem é Jesus e da sua obra em nossas vidas. Essa semana, em uma célula, o líder perguntou para todo mundo como nós demonstramos os nossos frutos. A célula dessa semana foi sobre o semeador, e o último fruto ele caiu em terra boa e deu lá 10, 30, 100 vezes por semente. E ele perguntou como que a gente pode demonstrar os frutos que estamos dando. Aí depois de uns 3 segundos assim de silêncio, uma pessoa respondeu, testemunhando com a nossa própria vida. Simples. A nossa vida deve ser um testemunho daquilo que Deus fez por nós. A nossa vida deve ser testemunha não só dentro da igreja, mas também no mercado, na fila do açougue, no posto de gasolina, na faculdade, no serviço, da nossa família. A nossa vida deve refletir aquilo que o Senhor fez, a transformação, a restauração de quem você era e de quem você é hoje. Ao escrever as Escrituras, os discípulos testemunharam, como João nos mostra, João 21, versículo 24. Esse é o discípulo, ele, João, que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Ou seja, eu vi e estou registrando. João é um dos mais próximos ali de Jesus. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma fosse escrita, penso que nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. O Evangelho, como já foi definido na semana passada, ele é a boa notícia que foi provada
e foi testemunhada pelos discípulos. Eles viram, mas eles relataram e escreveram. Eles viram e eles passaram hoje demais, porque aquilo era bom demais para ficar apenas com eles. Você, semana passada, pensou em alguma pessoa para convidar para a igreja. Se passaram 7 dias, e nesses 7 dias você testemunhou do evangelho para alguém? Não simplesmente com palavras, vamos para a igreja, mas com a sua vida, com as suas obras, com as suas ações. Você demonstrou Cristo em você? Se alguém olhasse para você, viria Cristo? A notícia do evangelho é que Jesus é o Filho de Deus em forma de homem, que veio para revelar o caminho até Deus Pai, e ao morrer na cruz ele cumpriu a justiça de Deus, aquela que dizia que quem pecasse iria morrer. E isso nos dá a possibilidade de termos de novo uma relação com Deus. Nós vemos em Atos que esse testemunho ele não foi apenas deixado apenas nos evangelhos. Ele, após a morte de Cristo, ele diz: serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Samaria, até os confins da terra. Nós vemos em Atos 10 grandes pregações, e todas elas têm algo em comum. Vejam só. Atos 2:14, Pedro depois do batismo do Espírito Santo. Atos 3:12, Pedro também após a cura do mendigo, relatando sobre Jesus. Atos 4, versículos de 8 a 12. Pedro estava diante do Sinédrio. Ele também confessou Jesus e confessou o Evangelho. No capítulo 7, nós vemos Estevão indo à morte. E essa talvez seja a mais bonita das pregações que tem ali, porque Estevão ele associou desde a criação, passando por Abraão, Jacó, Moisés, pelos profetas, por Salomão, até chegar em Jesus. Imagina ele chegar no Sinédrio, onde todos conheciam a história inteira, e ter que explicar para os religiosos quem foi Abraão, quem foi Moisés, quem foi Salomão. E Estevão ele contou toda essa história, e no final ele arrematou dizendo que ele viu os céus abertos e viu o Senhor Jesus à direita do trono de Deus. Em Atos 10, nós vemos Pedro na casa de Cornélio, testemunhando mais uma vez. Ele diz no versículo 39, somos testemunhas de tudo que ele fez aqui na terra. Atos 13 já entra Paulo, as pregações de Paulo em Antioquia. Em Atos 17, ele em Atenas. Em 22, quando ele foi preso. Atos 24, quando ele estava diante de Félix. E Atos 26, diante do rei Agripa. Todas essas 10 pregações têm algo em comum. Todas elas testemunhavam Jesus. Todas elas proclamavam o Evangelho. Algumas delas aqui foram pregações feitas antes da morte. Mas até antes da morte, nenhum deles negava o Evangelho. Nenhum deles negava aquilo que criam. Existem outras pregações que foram feitas, mas essas aqui são as que estão registradas. Mas todas elas tinham isso em comum. E o que eles pregavam? O que eles falavam? Falavam que Jesus era a ressurreição. Eles falavam sobre esse evangelho. Volta no versículo chave, Danilo. Vamos ler comigo ali, ó. E beleza. Começo de novo. E beleza. Perceberam que é este evangelho. Não é qualquer evangelho. Não é o evangelho inventado, não é o evangelho que foi tirado do nada. É este evangelho. Jesus dizendo, o evangelho que hoje vos prego, é este que será pregado, é este que será anunciado. Gálatas 1:8, Paulo ele diz, contudo, ainda que nós, Paulo e os apóstolos, ou mesmo um anjo dos céus, venha e anuncie outro evangelho, diferente desse que nós ensinamos, seja considerado maldito. Esse evangelho, pregado por Jesus, difundido pelos apóstolos, é anunciado até hoje, o mesmo evangelho dito por Jesus há 2000 anos atrás. E por fim, um terceiro aspecto, o testemunho ele foi amplamente enfatizado por João. Em seu evangelho, a palavra testemunha, ela aparece 14 vezes. Só para você ter uma comparação, no livro de Lucas, é citada uma vez só a palavra testemunha. No livro de Marcos são 3 vezes, e Mateus nem cita essa palavra. João, então, ele fugiu da curva, ele usou 14 vezes a expressão. O verbo testificar ou testemunhar, ele é muito usado por João, tanto na carta, no evangelho dele, quanto nas epístolas. Todas elas utilizavam a palavra testemunha, porque isso era importante.
eu não estou falando de algo que eu acho, estou falando de algo que eu sei. Estou falando de algo que eu vivi, de uma experiência que eu percebi de ponto a ponto. Eu peço que você redobre a sua atenção, que eu vou ler uma série de versículos aqui em João 5. Se você quiser abrir sua Bíblia, João 5, versículo 31. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá o testemunho a respeito de mim. E sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa, iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele que enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas mesmas que testificam de mim. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crerem no escrito dele, como crerão nas minhas palavras? Esses versículos de João 5, se você perdeu a conta, ele fala 10 vezes a palavra testemunhar ou testificar. O contexto aqui era sobre ensinamentos sobre a ressurreição e o julgamento no futuro. Quando Jesus começou a falar sobre o testemunho, e olha só quantas pessoas testemunharam sobre ele. Quando nós vimos na prática judaica que 2 ou 3 precisam testemunhar, olha a quantidade de referências que Jesus deu sobre ele. Nós vimos que o testemunho ele foi confirmado só nesse texto aqui, nesses poucos versículos que lemos. Primeiro por João Batista, os versículos 31, 32, 33. Ele diz que o testemunho que João dá a respeito de mim é verdadeiro. Nós vemos que as próprias obras de Jesus testemunham sobre ele. Versículo 36, as obras que meu Pai confiou para realizar testemunham a meu respeito. O próprio Deus Pai também fez isso. No versículo 37 diz que o Pai dá testemunho de mim. E em 1 João 5,9, João confirma isso dizendo que se aceitarmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este testemunho de Deus que ele dá a respeito do Filho. O testemunho que Deus deu a respeito de Jesus aparece 2 vezes na Bíblia. No seu batismo e também no Monte da Transfiguração. No batismo, Deus diz, este é o meu Filho amado. Era o próprio Deus falando, esse é o meu Filho. Quer um testemunho maior que o do próprio Deus? Esse versículo de 1 João diz isso. Vocês acreditam no testemunho de homens, imaginam no de Deus, que é muito maior. No Monte da Transfiguração, Jesus, ele também usou, Deus também usou essa mesma frase, esse é meu Filho amado, em quem me alegro, mas ele complementa, escutai-o, ouçam-o, vejam o que ele tem a dizer sobre isso. As Escrituras, em especial Moisés, versículos 39 e 46 que eu li agora, vocês examinam as Escrituras e elas testificam de mim. Se vocês crescem em Moisés e creem nele, deveriam crer em mim, porque Moisés testificou de mim. Então percebam que não é só 2 ou 3, eram vários testemunhos que falavam que o evangelho do reino era Jesus e que essa era a verdade e que deveria ser pregada. Mais à frente, em João 15, João nos mostra que o Espírito Santo e os discípulos também testemunhavam sobre Jesus. João 15, 26, quando porém vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês a parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, dará testemunho de mim. E vocês também, vocês discípulos, serão as minhas testemunhas, porque estão comigo desde o princípio. Mas por que então devemos testemunhar? Primeiro, Jesus ordenou. O versículo 27 que eu li agora diz isso. Vocês serão minhas testemunhas, porque vocês estão comigo desde o princípio. A nossa fé só é validada pela nossa obediência. Acreditar em Deus não obedecer invalida totalmente a nossa fé. Atos 1, de versículos 6 a 8, mostra o derramar do Espírito Santo sobre o povo. E o derramar do Espírito Santo não é apenas para a alegria momentânea do momento que o Espírito desce sobre a pessoa, sobre o servo do Senhor. O versículo 8 ele confirma, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra.
O Espírito Santo, ele não desce sobre você, ele não te enche com a alegria dele, apenas para que você tenha um momento de esquecer os problemas da vida e ter a alegria no Senhor que vem dos céus. Ele te enche para que você receba poder para levar esse evangelho. Não apenas no momento de oração, no seu devocional, ouvindo o hino, mas pregando e anunciando, testemunhando do evangelho. E uma vez que você sabe o porquê vamos testemunhar, o que nós vamos testemunhar? Nós vamos testemunhar quem é Jesus e quais são as obras dele em nossas vidas. João Batista testemunhou dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus Pai testemunhou, já disse aqui, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus testemunhou sobre ele através com as suas obras. Ele fazia obras que confirmavam que ele era o Filho de Deus. E nós devemos cumprir também os seus mandamentos, testemunhando de Jesus Cristo. Romanos 8,16 nos diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E fique em pé, eu já estou indo para a conclusão já. Para testemunhar sobre Jesus, nós precisamos de algo importante, que é conhecê-lo pessoalmente. Como eu disse sobre os discípulos, nós não podemos testemunhar aquilo que não vimos. Os discípulos viram e testemunharam. Vocês também viram muitas coisas da parte de Deus na vida de vocês. E vocês também precisam testemunhar isso. Nós devemos conhecer quem Ele é através das Escrituras. Uma vez que nós não vivemos com Jesus e seu ministério terreno, nós temos ferramentas aptas para nos mostrar quem Ele era, através das suas Escrituras. Que a palavra seja amada por nossas vidas, que a Bíblia seja o nosso livro principal, que nós tenhamos esse contato com o Senhor dia após dia. E não apenas lendo, mas também tendo experiências com Ele. Nós passamos por tanta coisa nessa vida. Garanto que cada um de vocês tem uma história, tem um testemunho, né? Eu já usando essa palavra aqui antes. Tem um testemunho da parte do Senhor, de algo que Ele fez. Um casamento restaurado, uma vida restaurada, uma libertação de vícios, libertação de tantas coisas que você passava por esse mundo. E hoje o Senhor te resgatou, te libertou, teve experiências lindas com Ele. E são essas experiências que vocês vão usar como testemunha de quem o Senhor é. Quem você era, hoje você já não é mais. E agora, pare um pouco e pense. Resuma um pouquinho, em poucas palavras aí para você. Quem é Jesus para você? Quem Ele tem sido? Como você tem transmitido a palavra dEle? Aquilo que você recebeu dEle, você guarda para você ou você anuncia? Enquanto você está aí pensando nessas perguntas aí, eu vou me dirigir para outras pessoas aqui agora, que a gente não pode encerrar aqui hoje sem falar com essas pessoas. Talvez você esteja aqui hoje porque foi convidado por alguém ou veio por conta própria e você recebeu essa mensagem hoje, do testemunho de Cristo. A aliança antiga foi quebrada. A aliança que foi feita lá nas tábuas da lei e colocada dentro da arca da aliança, ela foi quebrada, porque homem algum poderia cumpri-las. Ninguém poderia. Nem eu, nem você e nem ninguém. Mas foi feita então uma nova aliança. Para mim, para você e para todos esses que não cumpririam a antiga. Essa aliança foi feita pelo sangue de Jesus e só é necessário aceitá-la. Você que veio aqui, que você nunca ouviu falar sobre o Evangelho, nunca ouviu falar sobre Jesus, eu estou aqui hoje testificando para você. Jesus é real, Jesus é maravilhoso, Jesus morreu pelos meus pecados, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus em breve voltará e Jesus pode trazer salvação para você. Talvez você veio aqui e um dia você já estava como esse pessoal aqui, carregando o bastão, mas cansou no caminho, joelhos pesados ficaram para trás. Vou contar um negócio para você, o bastão não caiu não, viu? Diferente das competições em que uma equipe só ganha, aqui nós não temos um bastão só, um corredor só. Nós temos vários corredores carregando esse bastão. O Evangelho não parou. E todo mundo que está aqui está carregando esse bastão junto. Você cansou, você parou por algum motivo, você desistiu da corrida, mas eu te convido hoje. Vem de novo com a gente carregar esse testemunho.
porque nós estamos chegando já no fim dessa corrida, já estamos chegando no fim de tudo.